os pacientes que recebem mais cuidado paliativo mais precoce respondem melhor ao tratamento oncológico e conseguem viver mais e viver com mais qualidade. Boa noite, galera. Meu nome é Cananda, Meu nome é Milena e nós fazemos parte do Projeto Palio. um podcast educativo feito para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, Pega um café ou chá, e bora bater um papo. e é com grande satisfação que a gente apresenta a vocês nosso convidado de hoje. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente para esse episódio. Então, sinta-se à vontade para se apresentar. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado desde já pelo convite. Eu sou Arthur Fernandes, sou médico de família e comunidade, paliativista. Sou um pouco caixeiro viajante, porque já saí do Rio Grande do Norte, fiz faculdade no Ceará e depois residências e um mestrado em cuidado paliativo em Pernambuco. E agora eu estou falando com vocês daqui de Brasília, onde eu já estou há 3 anos, trabalhando com medicina de família e comunidade, na preceptoria da residência médica e também com cuidado paliativo, hoje no sistema privado e também no SUS. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos no contexto da atenção primária. Então, levando em consideração o tema do nosso episódio, a gente te pergunta, doutor Arthur, o que te levou a trabalhar com medicina de família e comunidade e o que dentro do MFC te levou a trabalhar com cuidados paliativos? Do meio para o final da faculdade, eu vivia um flerte com algumas áreas, tanto geriatria quanto oncologia, e gostava de trabalhar com alguns pacientes mais complexos, mais encantadores, desafiadores ao mesmo tempo. Nesse finalzinho, depois do internato principalmente, graças às ligas de saúde da família e de saúde e espiritualidade, que eu ajudei a fundar na faculdade, comecei a ter contato com mais pessoas, tanto da atenção primária quanto do cuidado paliativo, e entendi que eu queria trabalhar com pessoas com doenças graves, mas que eu não queria trabalhar só com elas exclusivamente, não queria talvez estar apenas na oncologia ou apenas na geriatria, por exemplo. Então, a atenção primária e a medicina de família e comunidade, para mim, foram uma escolha mais ou menos natural. Eu digo mais ou menos natural porque, apesar de ser MFC hoje, trabalhar com a formação de novos e novas MFCs, na faculdade eu não tive absolutamente nenhum médico de família ou médico de família e comunidade como professor. E também no meu estágio de atenção primária, eu não encontrei esses profissionais. Então, essa atração vem de um lugar que é muito particular, que é de gostar dessa variedade, dessa diversidade de queixas, demandas, problemas, pessoas, e dessa possibilidade múltipla, assim, de ser tanto um pouco gestor, um pouco educador, um pouco comunicador, um pouco agitador social e também um bocado assistencial, além de trabalhar com ensino. E aí eu entendi que eu gostaria de trabalhar com pessoas com doenças graves que precisam de cuidado paliativo, e entendi que o meu caminho para chegar ao cuidado paliativo não seria através da clínica médica, mas da medicina de família e comunidade. Por isso eu fiz essas escolhas de sair da faculdade lá na Federal do Cariri, no Ceará, para a residência de medicina de família e comunidade da Prefeitura de Recife, onde eu também sabia que já existia um bom programa de residência em medicina paliativa, que é lá no IMIP, também em Recife. E na residência, é, aliás, vocês vão colocar isso nas redes, isso vai para todos os lugares, não precisa cortar, mas eu preciso dizer para todas as pessoas, se oferecerem para vocês fazer um mestrado no meio da residência, é importante vocês pararem para pensar um pouquinho mais do que eu pensei, porque eu disse sim para essa ideia e acabei inventando de fazer um mestrado profissional em cuidado paliativo durante a residência de medicina paliativa. E eu estudei sobre burnout e fadiga por compaixão entre profissionais da linha de cuidado do paciente em cuidado paliativo. E foi extremamente interessante, um pouco enlouquecedor talvez, mas extremamente interessante. E aí, esse percurso vem de uma inquietação que eu tinha, que é encontrar muitas histórias de muitas pessoas e não saber exatamente o que fazer com elas. Eu encontrava e cuidava de muita gente na MFC, também na medicina paliativa, mas muitas vezes essas histórias me impactavam e eu sentia que precisava fazer alguma coisa com elas, além de arte médica tradicional. E aí por isso eu criei um Instagram, que chama @ouvindogente, para compartilhar um pouco disso e trabalhar dentro dessa perspectiva da medicina narrativa. E também escrevi um livro junto com a minha igual na medicina paliativa, Jéssica, que chama Entre Encontros e Despedidas, Histórias sobre o Viver e o Morrer na Casinha, que era como a gente chamava afetivamente a enfermaria de cuidados paliativos do hospital. E
E aí a gente publicou esse livro como uma forma de tanto juntar essas histórias, mas também homenagear e trazer mais dignidade para a memória dessas pessoas que passaram por nós. E ele tem ilustrações também de um dos nossos pacientes que desenhava com lápis nos rascunhos que ele pegava das técnicas de enfermagem da enfermaria sobre o que ele via. Então a gente via os desenhos dele sobre a morte, sobre o alívio da dor, sobre o medo do fim da vida, sobre a comida e a vontade que ele tinha de comer quando ele não podia tanto porque ele tem um câncer coloretal. E por aí vai. Então esse percurso vem muito desse lugar desconfortável que é o que eu faço com todas essas histórias de todas essas pessoas de quem eu cuido, mas parece que eu poderia fazer alguma coisa a mais. E aí buscar compartilhar as histórias dessas pessoas para estimular outras a estudar sobre APS, sobre cuidado paliativo. Às vezes até aproveitar essas histórias dentro da própria consulta, junto com o paciente, mostrar para ele, olha, é assim que eu estou vendo um pouco da sua experiência, da sua vida. É assim que eu estou interpretando o que você está me contando. Você acha que isso pode fazer sentido para você? Você acha que tem alguma coisa aqui com a qual a gente pode aprender para cuidar de você de um jeito diferente? Que bonito. Uhum. E aí, essa escolha de cuidar paliativamente vem no meio desse cuidar na atenção primária. Eu gosto ainda de marcar uma posição que é, eu sou médico de família e comunidade paliativista, não o contrário, pelo menos hoje, porque tem essa confusão, né? O que você faz mais? Hoje a maior parte da minha carga horária é na atenção primária, sim, e um bocado dela também vem de tentar tocar alguns projetos sobre cuidado paliativo, mas acredito que ainda é mais importante que a gente tenha mais médicos e médicos de família e comunidade, enfermeiros e outros profissionais da PS discutindo sobre cuidado paliativo, do que a gente simplesmente brigue para ter paliativista para todo mundo. Porque a gente tenha paliativista para todo mundo, a gente não vai conseguir simplesmente paliar o mundo, né? Porque os sofrimentos das pessoas são maiores do que isso. Então, acho que essa formação vem desse lugar. E eu acabei caindo em Brasília por ter feito concurso para a rede da Secretaria de Saúde do DF. E aqui estou. Muito legal ver você falando sobre a sua formação e já vamos aproveitar e deixar como recomendação para os ouvintes, né, o livro que você falou. E voltando um pouco então para essa perspectiva da medicina de família, para a gente entender como que esse cuidado se dá na perspectiva da MFC. Como que esse cuidado ele é fornecido dentro da atenção primária, em que sentido, assim, as equipes se organizam para restabelecer esse cuidado? Como que elas se organizam para fornecer esse cuidado? A Academia Nacional do Cuidado Paliativo e a Organização Mundial de Saúde, elas tentam organizar e estruturar o fornecimento do cuidado paliativo por níveis de intensidade, para a gente tentar entender mais fácil. Então, existe uma base da pirâmide que deve fornecer, enquanto conjunto de profissionais e serviços de saúde, abordagens paliativas. Abordagens paliativas poderiam ser cuidados paliativos básicos, vamos pensar assim. Tem um nível intermediário da pirâmide que deveria fornecer um cuidado paliativo especializado de primeiro grau, que seriam algumas especialidades, e aí falando especificamente da medicina, algumas especialidades que já cuidam mais frequentemente de pacientes que precisam de cuidado paliativo. Por exemplo, a medicina de família e comunidade, a geriatria, a cardiologia, a neurologia, a hepato, a nefro, enfim, algumas outras. Então, essas especialidades que têm no seu escopo de atuação cuidar com mais frequência de gente que encontram com mais frequência doenças graves e ameaçadoras, eles precisam saber fazer abordagem paliativa e um pouco mais. Eles precisam tratar um pouco melhor os sintomas, eles precisam saber outras técnicas um pouco mais complexas de comunicação. Eles precisam não só ter equipes mais estruturadas, mas trabalhar melhor, saber trabalhar melhor em equipe, e precisam ter ferramentas mais elaboradas para cuidar das famílias. E aí, no topo da pirâmide, da intensidade do cuidado paliativo, tem o cuidado paliativo especializado de grau 2, que seria aquele que o paliativista, o especialista em cuidados paliativos, deve fornecer. Quem que é esse paliativista? Ele é aquele que geralmente está no centro especializado de oncologia ou de outra área. Ele cuida de pessoas que têm sintomas muito mais difíceis de tratar, que têm questões existenciais ou emocionais ou familiares mais complexas, que requerem maior complexidade de cuidado e geralmente mais densidade de cuidado também. A diferença entre a complexidade e a densidade é que, para a complexidade, eu posso ilustrar como técnicas de comunicação super avançadas.
Para densidade, eu vou precisar ilustrar como técnicas de comunicação mais avançadas, mas que acontecem dentro da enfermaria de um grande hospital, um grande centro urbano, que cuida de câncer. É mais especializado, é mais rebuscado, mais refinado, vamos dizer assim. Então, à medida que vai aumentando a complexidade das estratégias e a densidade da tecnologia, a gente vai precisando que esse paliativista seja cada vez mais bem formado. Então, onde é que está o paliativista? Ele está, normalmente, na enfermaria ou no ambulatório de um grande hospital, em que tem uma residência de medicina paliativa, em que tem uma residência multiprofissional de cuidado paliativo, que tem um centro de oncologia, que tem UTI oncológica, que tem enfermaria com vários leitos, que tem uma equipe de atenção domiciliar. E aí a gente começa a entender, então, onde é que está a atenção primária nesse lugar, nessa pirâmide. Eu falei para vocês agora que a medicina de família e comunidade está ali dentro do cuidados paliativos especializados de grau 1, no meio da pirâmide. Por que isso? Porque hoje a gente ainda não tem médico de família e comunidade para todo mundo. Se a gente tem 80 mil equipes de saúde da família no Brasil, muito menos do que a metade delas, ou talvez, eu arriscaria chutar assim, mais precisamente, talvez uns 20% a 30% delas, tem médicas e médicos de família e comunidade. Os outros profissionais são quem? São médicos generalistas, são médicos de outras especialidades que estão atuando na atenção primária, são profissionais de mais médicos, enfim, são profissionais que não passaram pela formação especializada da residência. Então, o que que a gente precisa para o cuidado paliativo na atenção primária? A gente precisa de mais médicos generalistas e mais enfermeiros generalistas que façam abordagem paliativa, que façam o básico do cuidado paliativo, que saibam identificar os principais sintomas e tratar, que saibam fazer o mínimo ali da comunicação de notícias difíceis, que entendam que é importante lembrar da família e dos cuidadores dos pacientes. E aí, obviamente, quanto mais a gente caminhar para fortalecer o SUS e a atenção primária, com equipes de saúde da família, com médicos e enfermeiros de família, mais médicos de família bem formados vão fazer cuidado paliativo melhor ainda. Então a gente precisa ir para esse norte, mas não dá para esperar só isso. A gente ainda precisa de feijão com arroz, muito básico, de abordagem paliativa. Então esse cuidado paliativo na perspectiva da MFC é isso, é um lugar intermediário em que o médico ou a médica de família e comunidade não vai dar conta de tratar as dores mais difíceis, porque não é da competência dele. Mas é da competência dele não só tratar das dores mais comuns, ou dos pacientes com dores mais comuns, mas lembrar que daquela população dele, diferente da população do paliativista que está no hospital, que às vezes só atende pacientes com câncer, naquela população do médico ou da médica de família tem o paciente com câncer, mas também tem o paciente com demência, mas também tem o paciente com insuficiência cardíaca, tem o paciente com DPOC, tem o paciente com doença renal crônica, tem o paciente hepatopata, tem o paciente com transtornos mentais ou psiquiátricos graves, tem as crianças ou adolescentes ou adultos que tiveram sequelas de doenças na época do nascimento. Então, esse cuidado paliativo que o MFC faz é um cuidado paliativo muito diverso, muito recheado. Então, eu posso dizer para vocês que eu, como paliativista, formado na residência em medicina paliativa, sei fazer cuidado paliativo para muitas coisas. Mas a minha formação ela foi enviesada pela oncologia, por exemplo. Mas na medicina de família e comunidade não dá para fazer só cuidado paliativo para os pacientes com câncer. Porque o território, se for uma equipe organizada, vai ter umas 4.000 pessoas. Nessas 4.000 vai ter muito mais gente infartada, por exemplo, precisando de cuidado paliativo, do que gente com câncer. Então, acho que essa é a perspectiva do cuidado paliativo na MFC, em que as equipes precisam se organizar para promover um cuidado que conversa com o seu território. Só que em Brasília, eu passei em duas equipes diferentes, em duas UBS diferentes, na verdade. Na primeira UBS que eu passei, tinha mais ou menos 5.000 pessoas na minha equipe. Só que dessas 5.000, mais de 800 eram idosas, com hipertensão, diabetes e outras condições crônicas. Então eu fazia muito mais cuidado paliativo para idosos com multimorbidades, polifarmácias e famílias sobrecarregadas do que para um paciente com câncer.
que apareciam numa quantidade muito menor. Já nessa outra UBS que eu estou agora, diversidade da população é diferente. Então, diminui um pouco a quantidade de pacientes com doenças crônicas, porque é uma população um pouco mais jovem, e aumenta um pouco a quantidade de pacientes com câncer, porque o tamanho da população é muito maior. Então, a maior parte das equipes dos residentes que eu estou preceptorando agora tem mais do que 5.000 pessoas. Isso faz com que mais diagnósticos sejam feitos. E aí já muda a conformação dessas pessoas. E assim, pensando em toda essa lógica que você explicou pra gente de como que os cuidados paliativos eles se inserem dentro da medicina de família, como que é a realidade dos cuidados paliativos no SUS, assim, na perspectiva de que eu, como paciente, eu consigo obter esse cuidado? É fácil obter esse cuidado? Como que é? Pensar o cuidado paliativo no SUS significa, da perspectiva do paciente, infelizmente, pensar muitos obstáculos. Por quê? A maior parte das equipes de saúde da família hoje não tem profissionais com formação voltada para a saúde da família e para a atenção primária. Então, tem médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem, que normalmente não foram capacitados exatamente para aquilo. Então, eu não posso dizer que a maior parte das equipes de saúde da família tem um médico de família que tem uma formação básica em cuidado paliativo, para que qualquer, entre aspas, paciente de cuidado paliativo que chegue para ser atendido por esse médico, ele saiba lidar, ele saiba pelo menos onde buscar informação. Essa ainda não é a nossa realidade. Mas também preciso dizer que existem grandes centros de referência e esses centros de referência estão se espalhando para outras regiões do país e em direção ao interior. Normalmente a gente vai associar o cuidado paliativo, a busca por ele, ao paciente com câncer. E aí tem aquela parte algo positiva da experiência do paciente com câncer, que é os centros de tratamento de oncologia. Normalmente eles são muito estruturados, quer dizer, você tem ambulatório, tem atenção domiciliar, tem a farmácia, tem equipe multiprofissional, tem internação, tem a cirurgia, tem a radioterapia, tem a quimioterapia. E os maiores centros de oncologia já têm essa tendência para migrar, para englobar, para ter também um serviço de cuidado paliativo. Porque, felizmente, as evidências dentro dos estudos da oncologia têm mostrado que os pacientes que recebem mais cuidado paliativo, mais precoce, respondem melhor ao tratamento oncológico e conseguem viver mais e viver com mais qualidade. Então, essa é uma tendência nesses centros. O problema talvez apareça de uma forma bem maior se esse paciente que precisa de cuidado paliativo não tem câncer. Porque se ele precisa de cuidado paliativo, vamos supor, por uma insuficiência cardíaca classe funcional 3 da New York Heart Association, ou até pior, de certa forma, classe funcional 4, que é o paciente que tem dispneia de repouso, esse vai ser um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, que a maior parte dos estudantes de medicina e dos residentes no ambulatório de cardiologia vai ter muita curiosidade para examinar, porque ele vai ter uma clínica bem exuberante, que o cardiologista staff vai falar 1.001 coisas sobre os medicamentos que precisam ser ajustados, sobre os exames que ele precisa fazer e sobre as consultas de retorno. Mas ninguém vai perguntar para ele como é que ele se sente sem conseguir se levantar da cama para ir ao banheiro sem ajuda, para respirar. Ninguém, muito menos, vai perguntar para ele como é que ele se sente sendo homem sem conseguir transar com a esposa. Ninguém vai conseguir perguntar para ele como é que ele se sente sem conseguir fazer ele, o churrasco da casa dele no domingo, que era o momento de encontrar as pessoas, porque nem ele aguenta ficar muito tempo em pé, nem ele aguenta ficar muito tempo naquela fumaça. Então, assim, esse é que é o problema que a gente precisa, ou, na verdade, melhor dizendo, esse é um dos grandes problemas que a gente precisa acertar em termos de cuidado paliativo. Porque quando a gente dissocia do câncer, parece que aquela visão negativa da morte que vem com o câncer some completamente. Então, o paciente de insuficiência cardíaca é só mais um paciente com insuficiência cardíaca. Como se ele fosse viver para sempre. Como se a taxa de mortalidade dele não fosse muito maior. Como se o risco de morte súbita dele não fosse maior. Como se a funcionalidade dele e a qualidade de vida dele não fossem muito mais baixas do que a população não doente. Então, talvez por isso também seja mais difícil para o cardiologista conversar sobre o cuidado paliativo. Então, a gente precisa de mais cuidado paliativo no SUS enfrentando esse desafio. Falar do cuidado paliativo para paciente com enfisema. Todo mundo
que já estagiou em uma unidade básica de saúde, que já fez um estágio de medicina de família e comunidade, ou na atenção primária, atendeu um paciente com DPOC. E já atendeu um paciente com DPOC que teve 2, 3 pneumonias ano passado e que ficou uns dias na UTI por causa da pneumonia. Ou todo mundo que passou por esses cenários conhece algum dos pacientes da equipe, pelo menos um, que tem uma demência de Alzheimer hoje. Então, essa conversa sobre cuidado paliativo não é uma coisa assim, esse paciente vai chegar um dia, quem sabe, talvez, e a gente diagnosticar aquele câncer. Não, esse paciente já existe hoje. A gente só não olha para ele assim. E isso que é uma pena. Parece que, pelo que você falou, essa associação que a gente faz muito intrínseca entre cuidados paliativos e oncologia é um grande desafio a ser enfrentado. Mas, além desse, dentro da atenção primária, quais outros desafios que você enxerga como obstáculos ainda a serem superados e também quais que são os avanços que você considera que já foram alcançados ao longo do tempo? Eu acho que os principais desafios para o cuidado paliativo na PS são a garantia de equipes de saúde da família que, de fato, tenham profissionais interessados em saúde da família, que não seja um lugar intermediário, que não seja o lugar onde se faz um pé de meia. Porque são esses profissionais que vão se responsabilizar mesmo por aquelas pessoas do território e vão capacitar para cuidar delas, ainda que eles não sejam especialistas em cuidado paliativo. A gente também precisa melhorar a política de acesso a medicamentos, para que todos os medicamentos básicos ou essenciais, como a OMS chama, estejam disponíveis para os pacientes que precisam de cuidado paliativo. Por exemplo, aqui no DF, a gente tem na lista de medicamentos fornecida nas unidades básicas de saúde 2 laxativos, o óleo mineral e a lactulose. Eles 2 são laxativos que trabalham mais ou menos parecido, né? Amolecendo as fezes. Só que os laxativos mais indicados para os pacientes de cuidado paliativo são laxativos irritativos. E um deles é extremamente barato e super conhecido por todos nós, que é o bisacodyl, o famoso lactopurga de antigamente, entre outros. Então, esse tipo de medicamento ainda não está fornecido na UBS. E todos os pacientes que precisam de cuidado paliativo e usam um opioide, por exemplo, vão ter constipação induzida pelo opioide. E aí eu não consigo tratar direito a constipação induzida pelo opioide porque eu não tenho aquele remédio. E esse é só um dos exemplos muito, muito, muito pequenos e muito baratos de se resolver, enquanto problema. Então, além dos profissionais e além dos profissionais capacitados e além do acesso aos medicamentos, eu acredito que a gente precisa fortalecer e deixar mais robustas as equipes de apoio às equipes de saúde da família, que era o que antigamente a gente chamava de NASF, e a partir desse ano a gente chama de EMULTI. Então, dá para fazer muito cuidado paliativo bem feito na atenção primária com a equipe de saúde da família e dá para fazer um cuidado paliativo melhor ainda se essa equipe estiver apoiada pelo físio, pelo TO, pelo farmacêutico, pelo psicólogo, pelo profissional de educação física, pelo assistente social, pelo nutricionista, pelo fono da equipe EMULTI. Então, não dá para pensar esse cuidado paliativo só com o médico, ou só com o médico e o enfermeiro, porque ainda é pouco. Então, além de profissionais, acesso a medicamentos e robustez das equipes de apoio, eu acho que é importante a gente conversar sobre a rede. Porque esse paciente do cuidado paliativo, ele mora num lugar que é uma casa, numa rua, num bairro, que tem um OBS de referência. Mas em algum momento da vida dele, ele provavelmente vai precisar de uma consulta com um especialista focal na policlínica e ou vai precisar de uma internação com uma equipe mais especializada ainda no hospital. E aí é muito importante que todo mundo converse a mesma língua. Porque se eu estiver fazendo o melhor cuidado paliativo no mundo, como MSC no postinho, como se fala, e o oncologista, quando o paciente internar no hospital, disser assim, não, fica tranquilo, eu vou fazer a 7ª linha de quimioterapia e vai ficar tudo bem. Ele vai estar mentindo, provavelmente. Só que o paciente não vai saber e vai acreditar. E a família dele vai acreditar também. Então, todo mundo precisa conversar sobre essa mesma língua, que é o cuidado do paciente. Porque esse paciente de cuidado paliativo, ele pode internar, ele pode ir para UTI, ele pode fazer cirurgia, ele pode fazer um monte de coisa, desde que essas coisas sejam proporcionais. E que ele tenha sido bem orientado sobre tudo isso. E aí, dentro desse pacotão de problema, a gente coloca muitas coisas, né? A gente coloca o prontuário.
Deveria ser um prontuário único. Os documentos do paciente deveriam ser respeitados entre um ponto e outro de atenção. A família deveria sempre ter espaço para essas discussões junto com as equipes. E por aí vai. Bom, e uma coisa assim, toda vez que a gente aprende na faculdade de medicina sobre cuidados paliativos, a gente aprende muito dentro de uma lógica hospitalar. Então, para a gente pensar cuidados paliativos na lógica da atenção primária é algo novo. Então, talvez seja até uma pergunta repetitiva, assim, mas só para reforçar. Qual que seria, então, a importância de fornecer cuidados paliativos na perspectiva do SUS? Acho que na perspectiva do SUS significa fornecer cuidado paliativo como uma imagem ou uma ilustração das mais fidedignas do que está na Constituição, que é saúde é direito de todos. Porque é crasso, dramático, como a gente vê, a forma como todos nós profissionais de saúde normalmente aprendemos sobre epidemiologia, diagnóstico, tratamento, mas a gente não aprende sobre o que fazer com o paciente quando o nosso tratamento não dá certo. E isso aparece nas organizações não governamentais, aparece nos hospitais, aparece no sistema público, aparece no sistema privado. Quando, entre aspas, não tem mais nada para fazer, ninguém quer mais fazer nada com o paciente, ele fica sendo jogado, ele fica bolando de um canto para o outro e ninguém se responsabiliza. Então, garantir acesso a cuidados paliativos de qualidade no SUS significa, de fato, garantir uma perspectiva de final de vida digno para essas pessoas. E isso não é muito revolucionário, não, porque a gente já faz isso, só que a gente faz isso para um momento da vida que é muito fofo, é bonito, é legal, que é nascer. Então tem maternidade, tem rede cegonha, tem hospital amigo da criança, tem rede de atenção à saúde materna e infantil, super bem estruturadas, com várias experiências exitosas no Brasil. A gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer isso muito bem quando o assunto é vamos fazer todo o possível para que aquela vida que está dentro da barriga nasça e que aquela mãe que carregou o bebê não sofra. E só nisso daí a gente já tem muitos desafios. Imagina quando a gente olha para o outro lado da vida e pensa assim, ah, mas está morrendo mesmo, né? Ah, mas já tem essa doença grave, né? Já está convivendo com esse problema tão sério há tanto tempo, né? E a gente se perde nesses nés que não nos levam a lugar nenhum. Porque as pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo mal, porque estão morrendo com dor, estão morrendo na UTI, estão morrendo longe da família, estão morrendo sem conseguir fazer o que elas gostariam de ter feito. E estão morrendo sem informação. É impossível dizer que está morrendo sem saber, né? Isso é óbvio. Mas muitas vezes a impressão que dá é que as pessoas estão morrendo nessa ignorância. É como se a gente se colocasse no lugar daquela pessoa em um exercício de imaginação bem ativa, é como se a morte chegasse de surpresa e dissesse assim, então, vou ter que te levar. Poxa, mas todo mundo falou para mim que eu ia fazer os tratamentos e ia dar certo e tal, mas não. É uma pena que as pessoas têm falado isso, mas assim, eu tenho que levar. Tem que ser agora, ah, mas não dá para ficar mais nem um pouquinho. Não dá para ficar mais nem um pouquinho. Sinto muito. E leva. E aí fica a família com um buraco para lidar com o luto, ficam os profissionais às vezes se sentindo frustrados, porque eles não conseguiram salvar aquela vida com a qual eles se comprometeram, sendo que desde o momento que aquela doença apareceu, seja um câncer metastático, seja uma outra doença crônica avançada, já não tinha mais no pacote salvar a vida. Tinha no pacote salvar a dignidade da vida, a memória da vida, mas já era uma briga contra a morte que a gente não consegue vencer. Só que isso aí é muito difícil de engolir, seja no SUS, seja no privado, principalmente para os médicos. Então, acho que essa garantia do cuidado paliativo no SUS, do acesso a bons cuidados paliativos no SUS, dialoga com isso, com essa representação de uma morte mais digna para a nossa população. Ver você falar passa pra gente, assim, muito conhecimento, mas também muito apreço pela área. E aí, pensando nisso, pensando na sua vivência cotidiana mesmo, tem alguma experiência, assim, específica que tenha te marcado, que você possa contar um pouquinho pra gente? Tem, eu na enfermaria de medicina paliativa, lá no IMIP, tive a oportunidade de cuidar de uma senhora, tinha mais ou menos 75 anos, que era uma senhora, para vocês imaginarem, bem branquinha, bem magrinha, com um cabelo mais ou menos na altura dos ombros e com a pele
já judiada pelo sol, já machucada pelo sol, aliás. E ela fumava bastante, tanto cigarros convencionais ou tradicionais, quanto os cigarros de palha, que eu descobri depois de muito tempo. E ninguém me contou isso na faculdade, que os cigarros de palha são mais ou menos equivalentes a 5 cigarros tradicionais, segundo as contas das pessoas que fumam eles, né? São mais fortes, mais potentes. E aí essa senhora começou a internar mais de uma vez na enfermaria de cuidado paliativo, porque ela vinha sendo acompanhada pela oncologia por um câncer de pulmão, para surpresa de zero pessoas. Era um câncer de pulmão avançado. E ela internou uma vez com pneumonia, depois outra vez com pneumonia, e os internamentos dela foram se aproximando uns dos outros. Até que no penúltimo, a gente teve mais tempo de convivência e ficamos mais ou menos umas 2 semanas, enquanto ela terminava o ciclo de antibiótico e finalizava alguns exames para ir para casa. E aí ela morava no interior, enquanto a gente estava em Recife. E aí, nessa oportunidade, a gente conseguiu conversar sobre muitas coisas. E uma delas eram os desejos dela para esse final. Porque com a aproximação entre uma internação e outra, ela começou a ver que o fim dela estava perto, que não ia demorar, que existia um ressentimento ali, porque os oncologistas dela não tinham conversado sobre isso, e ela precisou chegar até a enfermaria de cuidado paliativo, que era um lugar que muitos pacientes tinham medo de ir, porque significava, né, paliativo, é só um arremedo, né, não tem mais nada para fazer. Ninguém tinha contado a verdade para ela. E ela, como mulher sertaneja, estava pé da vida com isso. E aí, nessa oportunidade, a gente jogou um jogo que chama Cartas na Mesa. O Cartas na Mesa é um jogo que a Sociedade Brasileira de Geriatria adaptou aqui no Brasil. E ele tem. É como se de fato o paciente estivesse jogando um jogo com o profissional e ele vai escolhendo em colunas quais são as suas prioridades conforme as áreas da vida. E ela me colocou várias coisas que eram prioritárias para ela. Por exemplo, morrer em casa. Por exemplo, morrer junto das suas pessoas queridas. Estar perto dos seus animais de estimação quando falecesse. Os animais de estimação dela no interior do Pernambuco eram bem diversos. Eram um periquito, um cachorro, um gato e um cavalo. E aí a gente teve a oportunidade de jogar esse jogo e de ela me contar umas coisas que vão ficar para sempre. Uma das coisas que eu me lembro mais fortemente é quando eu perguntei para ela se como é que ela se sentia, na verdade, com essa perspectiva de agora estar entendendo que a doença estava avançando e que ela provavelmente não estaria ali nos próximos 6 meses. Como é que ela se sentia com essa perspectiva de morte cada vez mais próxima? E ela disse para mim que se sentia tranquila porque sabia que tinha feito o que tinha para fazer. E aí logo depois eu emendei uma pergunta que saiu no automático, que foi: como é que você acha que seus filhos vão ficar, seus netos e tal? Porque até eu tive uma surpresa com o quão tranquila ela estava com o fim da vida dela. E aí ela olhou para mim, levantou assim o dedo, bem certa do que ela estava falando, e disse assim: eles têm mais é que ficar bem, porque se eu que sou a vítima da morte vou morrer e tô tranquila, eles que vão só assistir têm que ficar tranquilos também. É para todo mundo estar no meu velório, é para todo mundo chorar, depois me enterrar e continuar vivendo a vida. E acabou-se. E aí, nesse mesmo internamento, a gente teve a oportunidade de fazer várias outras coisas. A gente chamou o voluntariado para cortar os cabelos dela, deixar do jeito que ela queria. A gente jogou carteado de verdade, né, sem ser o cartas na mesa, com outra residente, o técnico de enfermagem. A gente fez comida que ela gostava, enfim. E ela ainda teve alta para casa, internou mais uma última vez. Nessa última vez, apesar do desejo dela, a gente não conseguiu cumprir, porque ela tinha muitos sintomas desconfortáveis e não dava para cuidar deles em casa. E ela faleceu na enfermaria. Essa foi uma das que mais me impactou. E depois, o texto que escrevi sobre ela, que está lá no livro, ele conta um pouquinho dessa história, dessa relação dela com o tempo. Ele é uma pessoa que conseguiu olhar para trás, olhar para quase 80 anos de vida e estar em paz com esses anos de vida. E essa música chama O Tempo é Sua Morada. É uma música de uma banda chamada Francisco El Hombre. E tem uma versão com a letra, né? E tem uma outra versão só com a melodia, que é tão ou mais bonita. Vale a pena. E assim, eu imagino que
esse contato, assim, essa questão emocional, lidar com essa questão emocional do paciente deve ser algo, assim, um pouco desafiador. E eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja até mais pessoal do que a Milena fez. Como que é lidar com o emocional desses pacientes, mas também como que você, como profissional da saúde, lida com o seu emocional? E assim, eu também nem falo só do emocional dos pacientes, mas também do emocional da família. Como que é lidar com essas inúmeras questões emocionais ao mesmo tempo? Acho que uma daquelas perguntas de US$ 1 milhão, infelizmente, não dá para responder ela aqui, porque eu não tenho essa resposta. O que eu posso dizer é que, com bastante terapia, com espaço para desabafo, seja entre amigos, seja entre supervisores ou superiores, ou enfim, staffs, com diário, com escrita, com leituras, esse sofrimento do outro começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Para que a gente compreenda que somos portadores de mensagens, que sim, às vezes as notícias e as mensagens são difíceis, mas que elas não são nossa culpa ou não são nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é o compromisso e o comprometimento com o cuidado daquela pessoa. E aí é bem isso, né? O cuidado daquela pessoa envolve saber que o final da vida dela precisa ser respeitado conforme a história da doença que ela tem. Então não é o meu compromisso com a vida de Dona Francisca, porque a vida de Dona Francisca tem alguma relação a isso. Dona Francisca já está em Deus, nos anjos, né? O que ela quiser. Mas o meu compromisso é com Dona Francisca como um todo, e cuidar de Dona Francisca como um todo significa entender que Dona Francisca nasceu um dia sozinha. E estava todo mundo pronto lá para receber ela. Ela viveu a vida que ela achou que deveria viver, do jeito que fazia sentido para ela. E no final da vida, ela também vai morrer sozinha. Não vai dar para ninguém morrer por ela, muito menos eu. Mas ela não precisa morrer com dor desnecessária, com sofrimento desnecessário, com intervenção desnecessária, longe da família, se não for isso que ela desejar. Então, acho que esse compromisso, conforme ele vai ficando mais claro, o que é que a gente espera do cuidado paliativo, que é essa oportunidade de cuidar das pessoas. Tem esse apego, esse fetiche que a gente tem de eu vou salvar a vida, eu vou enfrentar a doença, eu vou mandar a doença embora, eu vou ganhar da morte. Acho que quando a gente entende que o nosso compromisso é cuidar das pessoas e consegue ajustar a nossa expectativa para isso, o que é que eu consigo? Eu posso cuidar da Dona Francisca. Posso vencer a morte? Não. Posso vencer a doença da Dona Francisca? Não. Mas eu posso enfrentar a dor que a Dona Francisca tem. Eu posso enfrentar a falta de ar que a Dona Francisca tem. Quando eu entendo que o que se espera de mim é isso, fica mais fácil. E pensando então nessa questão desse compromisso, desse ajuste de expectativas e de todos os desafios que a gente vem conversando aqui ao longo desse bate-papo, quais que são as dicas que você dá para alguém que queira seguir na área dos cuidados paliativos? Abra o caderninho vazio, pode ser o seu diário ou outro só para isso, e escreva assim: estou sentindo isso porque é o que eu de fato deveria sentir, ou é porque é o que o mundo acha que eu deveria sentir? Eu estou sentindo essa tristeza porque eu estou de fato triste por ter perdido a oportunidade de conversar com Dona Francisca, com quem eu tinha tantas conversas interessantes na enfermaria de cuidado paliativo? Ou eu estou sentindo essa tristeza porque ela, na verdade, é só um pano de fundo para a sensação de fracasso, perda e derrota que o mundo espera que eu sinta, porque eu era o médico da Dona Francisca e não consegui curar o câncer que ela tinha. E aí, toda vez, ou com a frequência que se conseguir, né? Toda vez que esses sentimentos aflorarem mais intensamente, quando cuidar for igual a sofrer, volta nesse caderninho e olha essa pergunta. Ajusta essa emoção que você está sentindo, né? Troca tristeza por raiva, por medo, por qualquer outro. Pense em que sentimento é esse, se é um sentimento de fato de solitário, de estar se sentindo solitário, de estar se sentindo isolado, de estar se sentindo enfurecido, ou se é um sentimento falso, se é um sentimento que parece que é a expectativa do mundo e não o sentimento de verdade. Acho que revisar isso com alguma frequência ajuda a gente a se lembrar daquela nossa expectativa.
Minha expectativa de cuidar da Dona Francisca era fazer com que ela tivesse a melhor morte possível. A melhor morte possível significava um pouco menos de dor. Ah, mas não deu para cuidar de Dona Francisca 100% e fazer ela fazer as pazes com todos os familiares que ela perdeu ao longo da vida ou eliminar completamente todos os sintomas. Não, não deu. Porque o melhor possível não é igual a 100%. O melhor possível é igual a gente fazer o que dá com o que a gente tem. Bom, levando em consideração tudo isso que a gente conversou, caminhando agora para os momentos finais do episódio, a gente entende que cuidados paliativos ensinam pra gente sobre qualidade de vida, sobre como viver a vida. Então a gente queria te perguntar o que faz, na sua opinião, a vida valer a pena. Para mim, a vida faz sentido e ela vale a pena quando eu sinto que eu continuo curioso, quando eu sinto que eu continuo com vontade, com aquela sensação quase infantil de curiosidade sobre o mundo, de entender e de ser despertado pelas histórias das outras pessoas. Então, Dona Francisca chegou com câncer de mama, e eu sei que Dona Francisca é uma pessoa de seus 50, 60 anos, que tem um câncer de mama desse tipo, que pode ser tratado desse jeito, que vai evoluir talvez com tais sintomas para os quais eu vou passar certos medicamentos. Fica parecendo até que tem uma previsibilidade grande, apesar de não ter. Mas a nossa técnica, enquanto paliativista, nos ajuda a prever e predizer um pouco de como vai evoluir essa doença, né? Como é que essa pessoa vai se apresentar. Mas eu acho que a vida vale a pena viver quando eu sento com Dona Francisca e naqueles 10, 20, 30, 40 minutos, quantos a gente tiver, eu consiga ser despertado enquanto pessoa curiosa pela história dela, por de onde é que ela veio, o que é que ela faz em casa, como é que ela conversa sobre essa doença que ela tem com o marido dela, porque eu posso passar uma hora conversando com ela, dizendo, porque o câncer é assim, assado e tal. Mas é Dona Francisca que chega em casa e que tira o sutiã e vê que o câncer de mama está daquele jeito, daquele seio, provoca aquela transformação que faz ela mudar a vida de tal jeito. Então eu acho que o que me atrai na vida é essa curiosidade pela história das pessoas, pelo jeito de fazer a vida, né? De estar querendo aprender alguma coisa, de estar querendo me meter em mais alguma coisa, assumir um outro trabalho que me ajude a despertar mais sentidos, mais vontades de ser diferente, de ir crescendo, de ir evoluindo. Bom, pessoal, com essas considerações a gente chega ao final do episódio de hoje, mas antes a gente quer te agradecer, doutor Arthur, por dedicar um pouquinho do seu tempo para compartilhar a sua experiência com a gente. Eu tenho certeza que acrescentou muito para todos nós aqui e também para todo mundo que está nos ouvindo. E aí, se você quiser aproveitar esse momento, divulgar o seu livro mais uma vez, sua página do Instagram, você pode ficar à vontade, viu? Muito obrigado pela oportunidade, pelos olhos, pelos ouvidos. Espero que tenha feito sentido para vocês e para quem vai escutar a gente de casa, seja indo para o trabalho no carro, seja lavando louça, lavando roupa, um banheiro, o que for. E queria convidar vocês todos para a gente continuar conversando, seja lá no Instagram, no @ouvindojente. Fiquem muito à vontade mesmo para compartilhar um caso ou discutir um caso clínico que seja. E também convidar vocês a visitar lá na Amazon o Entre Encontros e Despedidas, História de Sobreviver e Morrer na Casinha. Ele já está esgotado, hoje está só disponível como livro digital. Mas fiquem ligados lá no @ouvindojente que vai ter em breve mais novidades, quem sabe, do próximo livro. Só para concluir, também voltando ao que a Nana falou, assim, como uma pessoa que gosta muito de MFC, como uma pessoa que gosta muito de cuidados paliativos, assim, deixa meu coração muito quente ouvir você falar, assim, é inspirador ouvir você falar. Então, muito obrigada mais uma vez por ter participado com a gente desse episódio, e a gente vai colocar tudo na descrição, assim, todas as suas recomendações. Doutora Arthur, muito obrigada, viu? Obrigadão e um abraço aí pra você. Eu adoro a experiência, adorei gravar. Se quiserem chamar outras vezes, fiquem à vontade. Eu acho que já vai começar, já anota aí.